Graça e paz a todos presentes, graça e paz àqueles que vão nos assistir pelas redes sociais, pela mídia. Que Jesus, o Pai Celestial e o Espírito Santo, encontre no seu coração, ou seja, na sua alma, um local para receber esta mensagem. O tema é: você acredita ser cristão? Você acredita que você é cristão? Temos aqui alguns versículos que falam sobre ser cristão, mas é muito fácil saber se você é cristão. Pergunte a Jesus Cristo, pergunte ao Espírito Santo. Se ele te responder, é porque você é. Né? Por quê? Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus disse que quando ele subisse ao céu, o Espírito Santo viria, o Espírito da verdade. Né? Então, se você anda desorientado, você tudo que faz não tem certeza, está angustiado, eu quero te pedir para que você reveja o seu conceito de ser cristão. Porque o Espírito Santo, ele nos dirige, ele nos orienta, né? Ele nos mostra a verdade. O primeiro versículo que vamos ler é Lucas 9, 23, que diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, ser cristão. Seguir a Jesus é colocar todas as demais coisas em segundo lugar. Tudo em segundo lugar. Até a família. Porque Jesus disse: aquele que ama seus filhos, sua esposa, seu marido, mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele quer dizer isso? É que a pessoa realmente não está seguindo a Jesus. Né? Porque sem Jesus não há família, sem Jesus não há esposa, não há não abençoados, né? É claro. Então, seguir a Jesus requer o quê? Requer que nós adoremos somente a Jesus. E como é que você vai adorar alguém que você não conhece? Quando alguém adora alguém que não conhece, isso se chama religiosidade. Né? Não conhece. Mas Jesus não aceita esse tipo de adoração. Jesus só aceita adoração a partir do momento que você o conhece ou aceita aquilo que ele fez por você e você se entrega a ele. Aí ele começa a aceitar a tua adoração. Porque o Senhor disse, o Espírito disse: o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade, porque a verdade é primeiro Cristo e a sua palavra. A palavra revela Cristo, e Cristo revelou quem ele é. Em espírito, porque só o Espírito Santo pode convencer a humanidade de que o único caminho para a salvação é a fé em Jesus Cristo. Porque todas as religiões dizem que para você alcançar algo melhor depois da morte, para aqueles que acreditam depois da morte, você precisa fazer alguma coisa extraordinária. Você precisa ter uma fé, não é fé, como é que as pessoas dizem para que você alcance? Você tem que ser bonzinho demais. Você tem que se fiscalizar, você não pode errar. Jesus é o único que diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, porque vão morrer. Essa opressão significa que vão morrer a morte eterna. E eu vos aliviarei, Jesus disse. Esse vos aliviarei, eu vou trocar a morte eterna pela vida eterna. Então, e para isso, Jesus disse: creia em mim, que eu sou. Quando Moisés perguntou para Deus, quando ele viu a sarça ali pegando fogo, mas a sarça não se consumia, e Deus mandou ele libertar o povo hebreu que estava em cativeiro no Egito. Ele perguntou: mas quando eu chegar lá e falar para o povo, quem que é que me mandou? E Deus disse o quê? Diga que quem mandou você, eu sou. O grande eu sou. E Jesus disse: eu sou
a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você se sente cristão? Você acredita que é cristão? Porque se eu tenho duas pessoas que têm a certeza absoluta, uma certeza absoluta, a outra pode ter essa certeza absoluta se perguntar a essa pessoa que tem. Primeiro Deus e depois você. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica em nós que somos filhos de Deus. A Bíblia não diz que testifica em mim que você é filho de Deus, não. Ela testifica que eu sou e testifica em você que você é. Por isso a pergunta, né? Você acredita que é cristão? Vamos mudar a cristão para não ficar com um cunho religioso. Você acredita que você é seguidor de Jesus? Seguidor está na moda nessa palavra, né? Outro versículo que fala sobre ser cristão foi Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O cristão, ele não vive do passado, porque ele sabe que a cada dia a nossa fé se renova e a palavra de Deus também. O cristão não fica buscando desculpa no passado para começar, por exemplo, um arrependimento de algo que faz errado. Não, o cristão sabe o que passou não volta mais. Aliás, todo mundo sabe, mas ficam colocando a culpa no passado. Ah, eu não fiz porque o ano passado não deu certo, eu não fiz porque agora eu já fiz, né? Não, você pode começar de novo. Cada dia. Muitas pessoas nos procuram, cabisbaixas, porque estão vivendo do passado. Ao invés de fazer aqui o presente, mudar ali a sua atitude no presente, para que o seu futuro seja melhor, não. Continua se baseando somente no seu passado. Experiências passadas. Se foram boas, guarda. Mas se foram más, a única coisa que as experiências más do passado servem é para você não repetir. Não é para você viver, eu não vou fazer porque deu errado. Cuidado com isso. O cristão anda na direção do Espírito Santo. E Mateus 24, 24 diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Esse aqui, eleitos, me lembra a palavra do Senhor às igrejas que diz que nós somos a nação eleita. Aqui foi dado um alerta para que nós venhamos a ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, para que nós não desviemos. Esse desviar não é perder a fé, não é perder a salvação. Esse desviar é desviar do propósito de Deus para conosco. Qual é o propósito de Deus para com a sua igreja? Que a igreja pregue o evangelho do reino. Não é o evangelho da igreja A, da igreja B, da igreja C. Nós vemos muito isso, né? Tem muita dificuldade. Olha, você já fez um seminário tal, da igreja tal? Já fez um curso de teologia? Aí tem o nome lá da igreja tal. Não é a teologia bíblica, não é o evangelho da Bíblia, não, é da igreja tal. Então, nós estamos vivendo esse tempo de que o diabo procurará enganar para desviar os cristãos do seu propósito de pregar o evangelho. E tem conseguido. Né? Tem conseguido. A Bíblia diz que ter dinheiro não é pecado. Ser rico não é pecado. O que é pecado? Amar o dinheiro, amar as riquezas. Por quê? Está colocando acima de Jesus Cristo. E aí nós vemos as barbaridades
e ouvimos as barbaridades por aí, do que tem acontecido, em nome aqui, entre aspas, em nome de Jesus, em nome de Deus, fechei aspas. Não é? Então, o alerta é esse. Você é cristão? Sou. Então, cuidado para não ser enganado, porque nós estamos vivendo esse tempo. O tempo que Jesus alertou sua igreja, alertou seu povo, alertou as suas ovelhas, de que, se possível, porque apareceriam os falsos profetas. Agora, como que é o falso profeta? Você consegue identificar ele? Exatamente. Ele está maquiado. Ele parece profeta. Quando falar profeta, eu vou falar pregador, tá? Porque as pessoas pensam que profeta na Bíblia é aquele que adivinha o futuro. E não é. O profeta é aquele que prega a vontade de Deus. Esse é o profeta, né? Então, esse negócio de fazer revelação, falar o que vai acontecer, ou trazer uma profecia para você e falar do futuro, a Bíblia condena isso. A Bíblia diz, não consulte adivinhos e nem prognosticadores. Só que a pessoa gosta de querer saber o futuro, né? Sabe por que não é para saber o futuro? Por que o Senhor condena saber o futuro? Sabe por quê? Você não precisa de fé, né? Você já sabe o que vai acontecer. Por que você precisa de fé? Você não precisa confiar em Jesus. Você vai dar um jeitinho bom. Eu vou fazer isso porque já sei que vai acontecer. Isso não combina com o cristão. Se você tem essa prática, pare. Ah, mas eu já pratiquei. Enquanto eu era menino, agia como menino, mas agora eu já sou adulto e vou agir como adulto. O que é esse adulto menino? Não tinha conhecimento, agora eu tenho conhecimento. A partir de hoje eu vou mudar, então. Eu vou querer agradar mais a Deus do que aos homens. Muito bem, então o alerta está dado. Então o falso profeta, o falso pregador, ele vem vestido de pregador, ele tem aparência de pregador, ele fala como pregador, mas lhe falta uma coisa. Ele não prega o evangelho que Jesus pregou. Qual é o evangelho que Jesus pregou? O evangelho do reino, a salvação em Cristo Jesus. Ele não prega, ele prega todas, parece que você fica admirado, né? Agora a pessoa ouve o falso profeta, ele quer ser ídolo do falso profeta. Aliás, ele quer que o falso profeta seja ídolo dele, de tão bem que ele fala. Não gagueja, não erra português, não erra nada. Ele só erra no pregar o evangelho do reino, que é fatal. Pois, se não pregar o evangelho do reino, mantém os ouvintes no caminho da morte eterna. Entendeu? Porque o diabo quer enganar os eleitos, que são os eleitos que pregam o evangelho do reino. Os falsos profetas não vão ser parados. Eles não têm problema com esse versículo. Eles não serão enganados. Eles são ferramentas do engano. Tome cuidado. Você se sente cristão? E Jeremias 17, 9 a 10 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui o Senhor ensina para Israel o perdão e a consequência do erro. O Senhor, ele é rápido para perdoar. A Bíblia diz que a ira do Senhor não dura muito, né? Mas o fato de Deus nos perdoar não significa que nós não vamos passar as consequências das nossas decisões e das nossas ações. Isso é uma coisa, né, até lógica. Seria injusto, né, se Deus faz com que aqueles que não estão ligando para Ele sofrer a consequência das suas escolhas e para os seus filhos não. Porque a Bíblia fala assim, que Deus é amor, mas a Bíblia também fala, e que poucos falam isso, que Deus também é justiça. Imagina um juiz justo. Se o filho desse juiz justo errar perante a lei, esse juiz justo
Perdoou o filho porque ele errou, porque é filho dele. Mas vai implementar a lei. Vai implementar o quê? A justiça, a penalidade. Assim é o Senhor. Se nós escolhermos errado, a gente vai sofrer o preço de ter escolhido errado. Um exemplo bem claro, assim. Você que gosta de investir, né? Aí, aqui no Brasil, tem um lance que chama poupança, que dá muito pouquinho por mês. Então, eu vou colocar aqui, acho que não é número exato, mas uma poupança dá 0,5% ao mês. Gabriel me corrige aí se eu falei muito errado. E tem uma outra aplicação qualquer aí que dá 1%. Aí, você ora a Deus, fala, Senhor, eu vou pôr todas as minhas economias aqui na poupança. Você já sabe que tem uma outra que dá 1%. Né? E ora a Deus, Senhor, eu oro e vou pôr meu dinheiro na poupança e faça dar 1%, Senhor. Faça dar 1,5%. Faça dar 1,5%, eu tenho fé, Senhor. Aí no fim do mês ele vai receber quanto? 0,5%. Porque ele escolheu errado. Não seria justo. Um exemplo bem assim simples para você entender sobre justiça e perdão. Tá bom? Você se sente cristão? O cristão, ele é seguidor de Cristo, não é seguidor de pastor, não é seguidor de reverendo. Eu ia falar que não é seguidor de apóstolo, mas nós somos seguidores de apóstolos, né? Porque os apóstolos, os 12 apóstolos, né? Tirando Judas. Falar nisso, está aparecendo muito Judas por aí ultimamente, né? Muito bem, fechei o parênteses aqui, né? Então, nós somos seguidores dos apóstolos porque os apóstolos pregaram o evangelho do reino. Não é os falsos apóstolos, né? Tem gente que acredita que tem apóstolo hoje, mas isso é uma outra discussão. Né? Então, amados, se você se sente cristão, você tem que agir como cristão. Ah, pastor, mas o importante não é o que é? Claro, o importante é o que é verdade. Mas se você não agir como cristão, como é que aquela pessoa que ainda não é, vai conhecer Jesus? Qual é a principal característica do cristão? Já falei aqui, quem vai acertar aqui presente hoje? E você depois manda nos comentários. Qual é a principal característica do cristão? É pregar o evangelho do reino. Porque Jesus disse, ninguém que fala de mim é contra mim. De alguma forma ele escutou sobre Jesus, se converteu e está pregando sobre Jesus. Agora, você se diz cristão, mas não prega o evangelho do reino? Jesus nos chama de luz, não é? A luz tem como passar desapercebido? Não tem. Né? E uma maneira de descobrir os falsos profetas é observar o fruto. Observe o fruto que ele dá. Observe. Né? O fruto que o verdadeiro pregador, o verdadeiro cristão dá é o quê? Para você saber que ele é cristão, ele está pregando o evangelho. Está falando de salvação. Está falando de salvação. O falso cristão, ele prega sobre as bênçãos aqui desta terra. É dinheiro, é saúde física, é se dar bem aqui, é ter poder, né? É buscar a longevidade aqui. Tudo aqui. Esse é um falso profeta, um falso pregador. Você se sente cristão? Segue a Cristo. Com todos os problemas, com todas as dificuldades, segue a Cristo. Essa cruz significa as dificuldades. Essa cruz significa os problemas que o mundo tem. Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Mas mesmo com essas aflições, me segue. Segue com as aflições, com os problemas e pregando o evangelho do reino. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã, que essa mensagem encontre um local na sua alma. E se achar um local na sua alma, tenho certeza que você que é cristão, você vai pregá-la. Vai pregar o evangelho do reino. A salvação única e exclusiva em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo. Deus abençoe você, a sua casa, Deus abençoe o seu ministério. E se você quiser nos conhecer, venha. Avenida General Marco Arthur 380, aqui no Jaguaré, aos domingos às 10 horas. Grande abraço a todos, até breve.